Olá a todos, sou Marcos Vieira, médico nefrologista da Fundação ProRim. E esse é o ProRimcast, o videocast sobre saúde e prevenção da ProRim. Além das importantes ações acerca do câncer de próstata, o mês de novembro também traz o Diabetes Azul, um convite para esclarecer dúvidas para a comunidade a respeito dessa doença que atinge mais de 17 milhões de pessoas no Brasil. No programa de hoje vamos conversar sobre o diabetes e as consequências dessa doença para a visão, com o Dr. Evandro Rosa, médico oftalmologista do Hospital Sadala Minganem, especialista em retina e coordenador do Mutirão do Diabetes desde 2017, em 6 edições. Dr. Evandro, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, uma honra, muito obrigado pelo convite. É um prazer que a gente possa estar conversando sobre o diabetes, sobre o mutirão que você coordenou tantos anos, trouxe essa ação tão importante para a nossa comunidade e também, especialmente, sobre o problema oftalmológico que o diabetes ocasiona. O diabetes atinge 17 milhões de pessoas, é uma doença crônica, que tem tratamento, mas ainda, infelizmente, não tem cura, né? E causa sintomas desde a infância até a idade adulta, né? Como é que o diabetes afeta a visão, assim, de um modo geral, para as pessoas entenderem um pouquinho? Depois a gente vai aprofundando um pouco isso. Claro. O diabetes é uma doença da microcirculação. E a microcirculação da retina é onde a gente consegue perceber quando a pessoa está tendo alterações. A nossa retina é composta também por vários vasos microscópicos, que a gente chama de microcirculação, que com o passar dos anos, pela constante dano dessa microcirculação, vai provocando hemorragias e danos na circulação da retina e pode levar à perda da visão. Então, esses danos na retina nós chamamos de retinopatia diabética, que é a causa mais comum, é o dano mais comum do diabetes nos olhos das pessoas. E quando a pessoa tem diabetes, ela pode fazer o diagnóstico do diabetes já através da retina? Ele primeiro passa alguns anos e acaba tendo uma alteração na retina. Como é que normalmente o oftalmologista encontra o paciente diabético? Então, já aconteceu de eu fazer o diagnóstico do diabetes pelo fundo de olho, que o paciente nunca fazia exames do diabetes. Mas o normal, o mais frequente, é que a pessoa já tenha há muitos anos o diabetes, percebe alguma alteração e chega para nós fazermos o fundo de olho. Eu sou especialista em retina, então, quando vem para mim, geralmente são os colegas oftalmologistas que já detectaram a retinopatia diabética e mandam para nós. Então, uma pessoa que tem diabetes costuma levar, no mínimo, 5 anos para ter uma lesão da retina. Então, a pessoa já tem há anos. É difícil que uma pessoa, em 1 ano... Por exemplo, doutor Marcos, fiz meus exames todos os anos, esse ano estou com diabetes, que eu vi que está em 250. Será que já tenho lesão da retina? Não. Você não vai ter lesão da retina em 1 ano, 2 anos. Se você tiver essa ciência que você faz todos os anos. Precisa levar 4, 5 anos, 10 anos, às vezes, para ter as lesões dos pequenos vasos do fundo do olho para representar isso numa retinopatia diabética. Normalmente nos rins a pessoa tem uns 10 anos de doença para ter aquela microalbuminúria, perda de proteínas na urina, que já é um sinal de alteração renal, né? Então, na verdade, é o fator da glicose sempre alta ali, atingindo vários órgãos. Né? Perfeito, o nosso raciocínio é igual. A Olhos. diferença é que da microcirculação renal você precisa fazer um exame invasivo. Enquanto que nós, oftalmologistas, dilatando a pupila, nós conseguimos ver a microcirculação sem fazer nada invasivo, só dilatar a pupila com nossos equipamentos, já alertar o nefrologista: olha só, doutor Marcos, está tendo alteração no fundo de olho, então daqui a pouco ele vai ter alterações renais. E por isso que é muito comum, na hora que eu vejo um defeito renal, um defeito na retina, eu já mando para o especialista do rim, mando de volta para o endocrinologista alertando. É verdade. E o que o paciente diabético sente nos olhos? Ele sente alguma coisa? Então, o diabético, a princípio, pode não sentir nada, até ter lesões graves na retina.
As pessoas às vezes têm esse erro. Não, eu não sinto nada, então eu não tenho retinopatia diabética. Não é assim que funciona. Até mesmo o rim, né? Sim. Às vezes a pessoa já tem lesões gravíssimas, chega lá para você, numa situação mais dramática, e a pessoa não tem sintomas. É verdade. Ou você vai tratar em fase avançada, uma nefropatia crônica. É bem análogo à da oftalmologia. Então, uma pessoa que tem diabetes tem que fazer exames anuais do fundo de olho. Mas não precisa sair correndo, né? Acabou de descobrir o diabetes, já vou lá fazer meu exame de fundo de olho. Não, mas você tem que ter essa cultura anual. Então, o médico oftalmologista, como é que o oftalmologista se envolveu tanto com o diabetes? Eu sou especialista em retina, então chega para mim todo mês 2, não vou dizer por semana, mas 10, 12 olhos cegos pelo diabetes. É uma causa muito séria de cegueira no mundo, é o diabetes. Sim, o diabetes é considerado a maior causa em pessoas abaixo de 60 anos de idade. Depois dos 60 entra catarata e glaucoma e degeneração macular. Mas o diabetes é a maior causa de cegueira em pessoas economicamente ativas. Isso que é ruim também. Às vezes uma pessoa de 42 anos parou de trabalhar, teve que parar de trabalhar porque não está enxergando. Então, pessoa diabética tem que fazer o exame anual do fundo de olho. E não precisa ser com especialista de retina. O seu oftalmologista, que você já vai, chega aí e pergunta: doutor, se eu der uma olhada no fundo do olho, está tudo ok? Ele mesmo vai fazer. Se tiver alterações, é que nem nós, né, Marcos? Vai mandando para os seus especialistas, mais especializado ali dele fazer o tratamento adequado. E existem algumas características do paciente. Por exemplo, ele é diabético, tem mais tempo, se ele é insulino dependente, se ele não é insulino dependente, alguns fatores que podem levar ele a ter mais retinopatia diabética, ele é hipertenso. Eu estou imaginando que seja análogo à nefropatia. O que vale é o controle sistêmico. Sim. Se tem uma hemoglobina glicada, um controle da pressão arterial também interfere junto com a retinopatia, então, junto com o diabetes, ele vai ter mais tempo com um olho saudável do que uma pessoa que tem glicemias muito elevadas, hipertensão. E às vezes tem uma tendência familiar. Tem famílias que os irmãos todos já têm uma retinopatia diabética mais agressiva, enquanto tem famílias que glicemias elevadas e nem fazem essa retinopatia. E quando a pessoa nota, às vezes que começa, que foi até comentado, o que ele pode sentir, né? Uma visão meio turva, faltando pedacinhos da visão. É muito comum, eu atendi agora essa semana, doutor, eu só vim aqui porque eu estou vendo manchas, como se fossem mosquitinhos, às vezes parece até um paranho. De repente, do nada, parece que alguém jogou dentro da água uma sujeirinha. E fui examinar, ela já teve uma hemorragia vítrea, que é uma retinopatia diabética avançada, que é a proliferativa. Sim. Ela saiu do meu consultório, eu já perguntei como é que está a glicada, ela sabia que estava em 12. Ela já saiu do meu consultório com carta pro nefrologista, porque ela vai ter que investigar. Porque a retinopatia tem etapas, né? Tem fases, né? A classificada não proliferativa e a proliferativa. A proliferativa leva à cegueira. E então o controle do diabetes com os medicamentos é fundamental também para controlar a retinopatia diabética. Com certeza, o maior cuidado com o diabetes e da pressão arterial acaba adiando essa evolução da retinopatia diabética. Inclusive, eu apresentei já em aulas lá na Univille, que convidava sempre eu para dar aulinha da retinopatia diabética, o paciente que tinha uma retinopatia diabética leve a moderada, e depois de 5 anos, ele praticamente com ausência da retinopatia diabética. Ele sabia como é que estava a glicemia e tudo mais. Ele teve uma reversão do quadro. Pode reverter, assim como vocês mesmos observam. Sim. O rim que já estava preparando uma creatinina elevada, alterações elevadas, de repente, está se recuperando, né? A gente tem o controle, né? Um pouco melhor da doença, né? Quando ele faz doença renal crônica estabelecida, daí já é um problema mais sério, né? Chega uma fase crônica avançada, mesmo que ele controle, o dano já é muito grande e pode haver uma perda do olho mesmo a partir daquele momento cuidando. Daí a gente trata para evitar a progressão, né? A gente tenta lentificar esse problema, né? E se nós pegarmos cedo, como vocês pegam cedo, a pessoa pode voltar a ter um rim funcionando normalmente. Aí é um outro tratamento, né? Que vai ajudar muito a expectativa de vida, qualidade de vida, que é controlar bem o diabetes, fazer, né, as medicações mais modernas, dieta, né? Obesidade, tudo isso vai ajudar ele num contexto para
prevenir a doença renal. Eu tenho pacientes com visões fantásticas, visão perfeita, igual a minha, com 24, 25 anos de diabetes, 30 anos Olha, de diabetes, normal a visão, e rim bom também, ele sabe. São pessoas bem instruídas, bem educadas sobre isso. Que tipo de exame, quando o paciente diabético vai no seu consultório, ele faz, ou no consultório de um oftalmologista, que não geral. É só geral, ele faz para ele entender. Então, ele vai dilatar a pupila. Ele faz a consulta do grau, porque às vezes o diabetes pode estar mudando o grau, isso eu alerto os pacientes. Se tiver com diabetes muito alterado, a pessoa pode variar o grau, quando varia muito o grau, pode ser já sinal que o diabetes, porque a glicose acaba impregnando no cristalino e muda o grau. Então, nós fazemos o exame do grau, vamos ver a pressão ocular, diabetes tem mais chance de ter glaucoma, que a gente vai conversar sobre isso também, e vai dilatar a pupila, que é o chatinho. Hoje em dia, todo mundo no trabalho, a gente não quer parar um pouquinho e fazer essa dilatação para fazer o fundo de olho. Depois vai fazer duas formas, com aquele aparelhinho que chega perto do rosto, ele já consegue ter uma ideia, mas o melhor é um que você usa um capacete, que é o indireto, e você consegue ver toda a retina, todinha, por dentro, nossa parte interna do olho todinha, e consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Então, o fundo de olho é fundamental. E qualquer oftalmologista geral sabe fazer muito bem isso. Se tiver alteração, ele manda para o médico da retina. E aí, também faz aqueles exames que vocês avaliam as pressões dos olhos, porque pode também causar... O diabetes tem 10 vezes mais chance de ter glaucoma, catarata. E se a pessoa tiver a retinopatia diabética, nós vamos para uma outra categoria, que é a tomografia da retina, para saber se a retina já está inchada, e um exame com contraste, onde injeta um líquido na veia e consegue saber quais são os vasos danificados. Daí, para nós falarmos, como nós vamos falar para frente, para ver se precisa fazer raio laser, injeções no olho. São outros exames, mas geralmente é o retinólogo então, que faz aí período. Você faz o diagnóstico com esses exames. O exame de rotina, então, do teu oftalmologista já tem condições de dizer, você vai para casa tranquilo que não tem retinopatia, ou você vai à frente porque já foi detectada alguma alteração. Aí, uma vez que foi à frente, tem diferentes tratamentos. Sim, daí os tratamentos vai depender que categoria está. Se você estiver num estágio mais inicial, só o controle do diabetes resolve, como vocês mesmos notam. Ajusta a medicação, às vezes eu brinco com meus pacientes, mas doutor, meu diabetes não baixa. Eu tenho uma frase meio um jargão, eu digo, o diabetes não baixa por um dos dois motivos. O teu médico é ruim, troque de médico então, ou você, o paciente, é ruim. Qual dos dois está pecando? Sim. Se você tiver um médico ruim, troque. Se você faz tudo o que ele manda e você não baixou, não tenha nenhum pudor de trocar de profissional que esteja mais apto a tratá-lo. Agora, se você for um paciente que não segue as regras, você é o melhor doutor de Harvard, que eu brinco com eles, que você não vai ter controle do diabetes. É uma parceria. Então, eu sempre digo para eles. Geralmente, eles até dizem, doutor, eu que não capricho mesmo, não faço a caminhada. Tá? Então, se você tiver um bom controle, recupera bem a retinopatia. Se não tiver na fase mais avançada, como você mesmo falou, tiver na proliferativa, onde aqueles vasos já estão muito danificados, eu vou precisar fazer exame de angiografia, tomografia para ver se está inchado, para ver se inchado é o edema, né? Inchaço da retina, então está tão danificado que nem vê uma perna com má circulação. Edema até para o nefrologista também já indica alguma coisa errada. Sim. E daí com isso ele pode controlar com injeções ou com raio laser. E podemos reverter o quadro. Muitas vezes, hoje em dia, com a terapia intravítrea, são injeções que nós fazemos dentro do olho com antiangiogênicos, temos casos assim dramáticos da melhora. É muito satisfatório. Eu comecei em 98, a primeira retinopatia diabética comecei a tratar, foi em 98. O paciente, inclusive, esse ano foi me visitar. Então, eu estava com um bom laser e dirigindo. Um paciente que ele sabe direitinho quanto é que está a hemoglobina glicada. Mas tinham casos que só o laser não revertia o quadro. Sim. E era muito dramático, a pessoa perdia a visão.
Então, com os exames de angiografia e tomografia de coerência óptica, eu consigo, nós, os oftalmologistas especializados em retina, definir o melhor tratamento para ele. Uhum. Esse tratamento de medicação com angiogênica, como é que ele é? É um tratamento com uma injeção intraocular? Ele é oral? Hoje até me atrasei um pouco por causa disso. Estava fazendo a terapia com antiangiogênico intravítrea. São injeções com antiangiogênicos, que um deles é o Avastin, que também é usado para outros tratamentos. A gente usa o bevacizumab dentro do olho, o Lucentis, que é o ranibizumab, e o Eylea, que é o aflibercept. São medicações que são muito análogas, que nós injetando dentro do olho faz com que a retina melhore essa circulação, ela diminui os vasos anômalos, os neovasos, e conseguimos meio que modular a doença dentro do olho. Então, descobriu-se que a retinopatia diabética, na verdade, é uma proliferação gigante de angiogênicos dentro da cavidade vítrea que pode ser controlada com a injeção. Então, hoje em dia, a gente faz uma mescla. Dependendo do estágio, a gente entra com raio laser e injeções. O que está acontecendo muitas vezes é que o médico oftalmologista faz só as injeções e não faz o laser. Nós temos que fazer uma parceria com os dois. Às vezes está numa fase que você não precisa laser. Mas se você faz injeção, você tem que ser muito regrado. Seria quase que nem um imunossupressor, você dá para o seu paciente... Tempo em tempo... Ajustar. Ver se está adequado a dose, se precisa fazer algum efeito colateral. Precisa. Então, nós podemos usar essas ferramentas hoje. E quando é muito grave, que já tem muito sangue, não passa mais laser e tudo mais, a gente entra dentro do olho desse paciente com 3 furos, chama-se vitrectomia. Tira toda a geleia dentro do olho, abre essa cavidade vítrea e no momento já faz o laser e coloca a retina para o lugar, porque a retina ela vai descolando com o tempo, ela vai danificando. E faz todo esse rearranjo da retina para a pessoa voltar a ter alguma visão. Mas são casos quando passou... Mais graves. Mais grave que passou, né? Como a gente diz, aquele que frustra um pouco a gente, não precisa ter chegado nesse estágio. A gente consegue segurar com injeções e com um laser. E o que, para as pessoas entenderem, o que é o laser? Ótimo. O laser, nós temos que cuidar que existe um preconceito. O laser é feito com um grande estudo, o estudo até hoje ninguém conseguiu substituir, de 85. Eles são verdadeiras queimaduras que nós fazemos dentro do olho, na retina, por isso que tem esse mito, né? E laser dói, o laser nos diabéticos, alguns lasers são bastante dolorosos, a gente tem que fazer com anestesia, onde a gente faz uma amputação dessa retina isquêmica. Se for um termo mais simplista, a gente queima essa retina isquêmica que não presta mais, ela não está mais funcionando, para que os angiogênicos que estão ali dentro diminua e a pessoa possa melhorar a qualidade desse olho. Então, o laser pode ser feito de 2 maneiras no diabético. O focal, quando é no centro da retina, que é bem suave, ou a panfotocoagulação. Então, o que acontecia? Muitas vezes a pessoa fazia uma sessão de laser, doía, e achava que o laser ia ser milagroso, né, Marcos? A pessoa acha que o laser resolve tudo. Não, fiz o laser, não melhorei. Não, o laser é como nós estamos falando. Quando vai para panfotocoagulação, já é avançado, nós vamos evitar que fique cega, que perca, né, toda a visão, que tenha casos mais... Né, é um uma evolução tratamento mais avançado. Mais avançado, onde a gente vai tentar minimizar, né, ou diminuir o resto dos danos que ela vai ter ainda. Então, ele é bastante agressivo e tem que ser muito bem feito. A pessoa tem que ser, assim, resiliente e fazer o tratamento todo que o médico pediu. Legal. E tá tratando, tá se cuidando, tá em casa... Quais são os sinais de alerta que ele precisa ter? Se fala assim, meu Deus, eu preciso ir agora para emergência, para avaliar. Tem algum sinal? A perda de visão? Excelente. A cultura de você medir a visão dos seus 2 olhos, muita gente até não entende isso. Eu disse, mas doutor Evandro, os 2 olhos têm que ter a mesma visão? Para nós que temos uma visão dos 2 olhos perfeita, é óbvio isso. Mas tem gente que acha que um olho é para ser menos que o outro. Não, é para ser de óculos, corrigido, é para ser igual. Então, tem que ter a cultura de sempre comparar os 2 olhos, tem que estar semelhantes. Se um está dando diferença, opa, tem uma coisa errada. Se você é diabético, você já é orientado pelo seu médico que você tem que vigiar. Então, um dos sinais é essa diminuição de visão. Peraí, esse olho eu vejo a pessoa ali, com esse já não estou vendo. Tem uma coisa errada. Vou ligar para o meu médico. Outra coisa, borrar, às vezes a pessoa olha e vê que está meio tortinho, você vê aquele poste, parece, opa,
Está meio distorcido, também é outro sinal. Outro, sujeira na visão, aquela que eu falei logo no começo. Sim. De repente, poxa, parece que está preso as bolinhas. bolinhas e agora tem uns paranhos. Aham. A pessoa, doutor, parece que tem um ursinho, doutor, parece que tem um enxame de abelha. Cada um fala uma maneira, né? Da sua maneira mais faz a sua psicodélica. interpretação, Faz né? assim, doutor, eu tô biruta? Disse, não, é assim mesmo, você está vendo coisas anômalas dentro do teu olho. Então, são sinais de alerta. Os pacientes que tratam comigo, eles já têm esse hábito. Eles têm meu telefone. Eu tenho esse mau hábito raiz. Os meus pacientes, todos que trato, que eu já fiz leis, injeção, eles podem me ligar. Então, eu prefiro que eles cheguem rápido para mim do que deixar de ar. Então, liga para o médico ou para a secretária e tem que fazer a revisão. Tem alguma alimentação que ajuda a visão? Então, para a degeneração macular relacionada à idade, alguns estudos mostram que a zeaxantina e a luteína podem ajudar. Ainda há algumas controvérsias, né? Nós lemos muitos trabalhos sempre, né, Marcos? E a gente vê que alguns... esse estudo... Eu uso isso mais para degeneração macular relacionada à idade, que é outro grupo de pessoas. Eu sempre digo que sou meio oftalmologista geriatra. Sim. Minha média de idade, meus pacientes são muito mais altos que dos outros oftalmos. Então, sim, para isso. Mas para retinopatia diabética, não. Retinopatia diabética é tripé. A medicação... nesse caso, insulina ou medicação, a alimentação adequada, né? Evitar os carboidratos, controlar, exercício. É isso, né? Claro que as alimentações à base de vegetais sempre são saudáveis, sempre, né? O ser humano não foi feito para comer comida industrializada. Então, isso é importante. Mas, diretamente, para a retinopatia diabética, não tem uma significância, né? O que vale é cuidar bem do diabetes. E... diabetes, o tipo 1, tipo 2, qualquer diabético deve fazer o exame oftalmológico. Ótima pergunta. Eu sempre digo que os anjos protegem as crianças diabéticas até os 18 anos, porque são crianças, eu digo, né? Então, diz, a mãe vem assustada com 12 aninhos, e vamos fazer o fundo de olho, será que não tem retinopatia? Eu nunca vi retinopatia diabética numa pessoa abaixo de 18 anos. Mas parece que aos 18 anos elas são abandonadas, porque elas começam a ficar rebeldes, né? Quem tem filho adolescente sabe o que é isso, porque até os 12, 13 anos a mãe e o pai têm influência. Depois disso eles começam a achar que sabem mais que os pais. E daí a glicada começa a disparar e coincidentemente dá 18, 19 anos eles vêm com uma retinopatia diabética assim agressiva. Eu tenho um paciente minha que eu atendi que foi de outra cidade, a gente já tem Santa Catarina toda, né, como vocês. Eu acho que 65% dos meus pacientes não são de Joinville. E cega quase, com 19 anos, ela tem uma retinopatia assim agressiva. Então, abaixo de 18 anos é mais difícil, que é o tipo 1, né? Por isso até para a gente esclarecer, né? O tipo 1 é o tipo que a pessoa nasce, é genético, mas pode ter o tipo 1 tardio, e já tem outros subtipos que já estão sendo aplicados, mas para termos simplistas, o tipo 1 é genético. Independente se você cuida da alimentação ou não, vai ter o azar de ter retinopatia, vai ter o diabetes. Insulina. É insulina dependente. E o tipo 2, daí sim, daí vai fatores externos, né? Ambientais, obesidade, mais exercício. Também um pouco da família. Então, o tipo 1, então é assim, se a pessoa tiver o diabetes, a gente consegue saber, em menos de um ano já sabe quando é que tem diabetes, porque ela vai aparecer no pronto-socorro, né? Sim. Nós sabemos disso. E o tipo 2, não. O tipo 2, o cara pode ser diabético há 10 anos, eu não vou exagerar, mas 5 anos ele é diabético e nem sabia. Às vezes nunca fez um exame de glicemia, uma hemoglobina glicada e acaba não descobrindo, né? Por isso muito que importante a prevenção. Né? Por esse desenvolvimento. Fazer a glicemia, como vocês pedem, né? A creatinina, né? Eu tenho essa cultura. A creatinina, você já fez? Um examezinho de creatinina por ano? Muito importante. Já te dá uma dica muito boa, né? Claro que... Um exame que tem fácil acesso em todo o sistema de saúde, seja plano de saúde particular ou pelo SUS, ele faz o exame e tem a condição de saber se o rim está filtrando bem. Claro que pode ter uma rara exceção, né, doutor? Que tenhamos uma nefropatia e a creatinina ainda normal. Pode. Mas eu digo também que nem a glicemia. Pode, né? Mas você sabe das exceções, até né? Uma orientação que quando a gente está na residência médica, quando o paciente não tem retinopatia e ele é um diabético que tem proteinúria e tal, daí a gente investigar uma outra causa, né? Você entra por um braço de investigação, opa,
porque é uma parcela pequena de pacientes que têm nefropatia diabética, com não tem proteinúria e que retinopatia. não tem retinopatia. Né? É por isso que entramos nos oftalmologistas. Aí você vai colher melhor a história, vai ver se realmente é um tempo prolongado de diabetes ou não, se existe evidência de outras causas que a gente vai investigar, uma nefrite ou não. Mas, com certeza, a retinopatia é um achado presente em quem tem também nefropatia diabética, né? Eu costumo falar isso, né? Por que o oftalmologista entrou nesse rolo de mutirão e tudo mais? Porque nós conseguimos triar dessa forma uma população grande, já que você tocou no assunto de triagem, né? Nós acabamos puxando esse assunto. É o sonho da medicina, você ser devidamente triado e nós anteciparmos a conduta. Então, nos mutirões que nós fizemos, que nós tivemos uma parceria fantástica, não vou citar nomes que posso cometer um pecado aqui, que parceiros fantásticos. Então, os dos endocrinologistas abraçaram a causa, e os enfermeiras que fazem exame de pé, vascular, ortopedista. Então, assim, o fundo de olho, como você muito bem falou, é um biomarcador. Se você tira essa população que tem um fundo de olho diabético, tem um fundo de olho sem retinopatia diabética, você pode tirar da fila a lei do SUS. Nós examinamos 2.100 diabéticos nesses 6 anos e todos fizeram fundo de olho. Importante esse que número. Importante. E daí que nós pegamos só 12% que tem uma retinopatia diabética e puxamos para ser atendido mais rápido. Essa é a importância de fazer o fundo de olho. E essa parceria que eu tinha sempre com a nefrologia, com o endócrino, ter essa cultura. Eles me perguntam, endócrino, ô Evandro, quero saber como é que está o fundo de olho dela. Porque daí eu estou mais tranquilo. Sem retinopatia, dificilmente tem lesão em outras órgãos-alvos, né? Sim. Tem retinopatia? Opa, esse vai precisar de ter mais cuidado, que é a nossa conversa. O diabetes causa retinopatia. E causa alguma outra doença no olho? Ele aumenta a tendência a ter catarata. Então, o diabetes tem catarata mais cedo. Ele aumenta em quase 10 vezes. O diabético vai ter catarata. Tem um paciente de 30 anos já foi operado de catarata. Olha. Porque o diabético realmente, essa alteração do metabolismo. E mais chance de glaucoma. Além das paralisias. Agora, vamos até lembrar. Aquela pessoa que fica, de repente, o pai teve um derrame, que o olho ficou virado para dentro. Sim. Do sexto par, que é o famoso do sexto abducente, a pessoa fica vesguinha para dentro. Sim. Tem muita chance de ser uma neuropatia do diabetes. Então, o diabetes, assim como faz a neuropatia dos pés, que a pessoa perde pedaço dos pés, né? Não sente muito trágico caminhar, isso. queima o pé. Muito trágico isso, né? Eu acho que você olha para isso como que você olha para o paciente que... Sim. Estou fazendo a tua fístula, né? A gente olha, poxa, que triste, né? É uma né? doença avançada. Então, a neuropatia no olho pode causar essa neuropatia dos nervos que movimentam o olho. Então, pode acontecer no diabético também. E vamos explorar um pouquinho. E a catarata é uma doença que atinge muitas pessoas mais velhas. A catarata ficou muito popular. Qualquer leigo sabe o que é uma catarata. Muito leigo não sabe que existe retinopatia diabética, mas todo mundo sabe o que é uma catarata. Eles confundem até com aquela pelezinha fora do olho, que é o pitiricho, que diz que é uma raspagem. Não, se de catarata tem que abrir o teu olho. Quando eu operar, eu não opero mais catarata. Eu operei catarata em 98, 99, eu fazia uma incisão de 6 milímetros, tirava a catarata inteira e colocava uma lente, uma prótese. Hoje em dia a incisão é de 2,5 milímetros. A lente vai enroladinha, passa pelo aquele buraquinho. A cirurgia é maravilhosa, tá super controlada, muito tranquila. Só que temos um problema. A pessoa que é diabética e tem catarata, se ela operar a catarata, a retinopatia diabética dela, se ela tiver, vai piorar absurdamente, porque você induziu um trauma. Então nós temos um problema que às vezes tem esses mutirões de catarata, que a pessoa opera um monte, e às vezes a pessoa nem precisaria operar a catarata, ela está enxergando mal pela retinopatia diabética. Ela até tem catarata, mas uma catarata tão insignificante que talvez eu, agora, nos meus 55 anos, se fizer, talvez já tenha alguma coisa começando, mas eu sei que enxergo muito bem. Sim. E o paciente começa a piorar a visão, o médico às vezes atende muito rapidamente, né, num consultório que tem que ter uma demanda muito grande, graças a Deus que tem esses mutirões de catarata, não sou contra, porque a população tem acesso, mas se o médico não vê que a pessoa é diabética e tem essa alteração fundo de olho, vai piorar fatalmente a retinopatia diabética. Então, atendo muito, e você às vezes vai sentir isso, que às vezes o colega tentou ajudar, mas
piorou causou um dano para a cirurgia. Aumento da proliferação dos vasos. Do angiogênico, porque é o processo inflamatório, e a pessoa já tinha vaso, já chega com neovaso avançado, uma situação catastrófica às vezes chega para nós, né? Às vezes nem o laser segura. Então essa é uma informação muito relevante, né? Que muito a gente importante. Conversando diabético para aqui. operar catarata, Você tem que fazer está fundo de trazendo, olho. sempre que tiver uma catarata com diabetes associado, primeiro Veja o fundo de olho. vê bem, porque o tratamento da retina Que a gente que lida com diabético também tem isso. essencial. Por exemplo, até jovem, tipo 1, uma mulher que quer engravidar. É bom perguntar para o oftalmologista primeiro. Para ver se ela não tem uma retinopatia diabética já começando, porque vai piorar a retinopatia, toda a diabetes vai piorar durante a gravidez. Então nós temos até uma cultura, uma brincadeira que a gente fala que tem que perguntar para o médico de retina, ou oftalmologista, se ela pode engravidar, porque o tipo 1, quando engravida, eles pioram muito, né? Você deve ter ouvido pessoas que foi para uma nefropatia durante a gestação, logo após a gestação. Então também tem que ter essa referência. No diabetes gestacional, não tem problema, porque não dá tempo de fazer lesão. A pessoa fica diabética por meses, não vai ter lesão no fundo de olho pelos esses meses de diabetes. já falou dos casos bem avançados, né? Os casos que levam à cegueira. Existe alguma orientação específica para esses pacientes que têm um acometimento mais avançado? Essa pergunta achei boa, porque é isso. Às vezes a gente tem que ficar atento que, como você falou, às vezes você está num lugar que você não pode oferecer recursos mais avançados. Por exemplo, nosso SUS tem limitações. Graças a Deus, salva muito, mas ali no SUS tem até um patamar. Então, quando você tem um problema mais grave, ter acesso a perguntar para outros profissionais, ver se tem alguma coisa diferente para ser feita. As injeções, por exemplo, para chegar no SUS demoram muito, porque é uma demanda muito grande. E nós temos que respeitar isso, né? Então, às vezes, ter esse acesso para o profissional. Graças a Deus, a ProRim permite ter acesso a tudo, né? Mas, poxa, será que tem alguma coisa diferente, que nem nós, né? Nós estamos numa clínica privada. Se tiver alguma coisa a mais, falar com o médico. Sentiu que está piorando a visão? É como eu falei lá no começo. Sim. Troca de médico se precisar, não tenha pudor. Peça mais uma opinião, que às vezes a pessoa está ruim, vou operar catarata, eu piorei, o médico disse que é assim mesmo. Será que é mesmo? Não tenha pudor de conversar com outro médico. O paciente tem muito medo de pedir outra opinião. Eu estimulo eles a pedir outra opinião, sabe, Marcos? Quando chega para mim, mas doutor, é só isso que eu soltei para fazer amanhã? Eu acho que é bom. Peça outra opinião para ver se está indo bem, né? Ver se tem mais recursos. Então, os casos avançados são caros. É difícil de lidar, o paciente desiste por causa do quão oneroso é. O que é mais barato? Comer bem, fazer a caminhada, ver a glicada. Fazer a prevenção. Mas já estou... Então, às vezes, eles falam assim, mas doutor, eu estou usando a Lantus, estou usando Forxiga, tudo é caro. E caminhada? Eu não faço. Eu disse alguns nomes agora do hábito, que nós estamos habituados a ouvir, né? Mas, e a caminhada? Qual é o seu... Eu não pergunto se faz, eu pergunto, qual é o teu horário de caminhada? Eu disse, nós que temos essa vida corrida, a gente vai de manhã para academia, 7 horas, 7h30, domingo sempre que pode estar com fonezinho de ouvido dando a caminhada. O senhor que já está aposentado com 64 anos, 72 anos, o senhor consegue fazer uma caminhadinha? Pois é. Então, estimular esses hábitos saudáveis para esse paciente, né? Eu acho que a gente tem que ir buscando as soluções que a gente tem condição para ajudar eles e eles, obviamente, o paciente buscar também, né, ser o centro do seu cuidado. Né? O paciente é o centro do seu cuidado. E eu acabei citando a caminhada porque os estudos de Oxford e tudo mais mostram que a simples atividade física, 5 vezes por semana, baixa 1% a glicada, só atividade física. Baixar 1% de glicada, nós sabemos, né? Cada 1% de glicada, a pessoa... A glicada normal tem que estar em 7 para baixo. Acabou, nós sabemos isso, né? Mas só para explicar para o leigo. Se tiver em 8, aumenta em 35% a chance de AVC, de amputação. Se tiver em 9, aumenta em... Vai ser logarítmica, né? Você vai para 10. Então, a pessoa tem que entender que é um número importante. A hemoglobina glicada, para nós explicarmos aqui, é aquela que dá a média dos últimos 3 meses. A pessoa diabética tem que ter a cultura de pedir só a glicada, né? Se tratar e baixar a glicada tem relação direta com problemas, se baixar a redução de problemas importantes na sua vida, né? Então, essa mensagem também é muito relevante.
Mas lá falando daqueles que estão quase perdendo a visão, às vezes ele vai atrás de uma solução e às vezes o paciente não se dá conta, né? Ele acha que ele já perdeu, mas ele ainda tem uma parte de visão que ele pode tratar e recuperar. Para nós, assim, o médico oftalmologista diz que a visão é perda quando a pessoa não vê mais a luz, que é o que a gente chama SPL, sem percepção luminosa. Se a pessoa está vendo a luz, está vendo o vulto, tem alguma coisa para ser feita. Se for ainda mais, se for o último olho dessa pessoa, alguém vai tentar alguma coisa. O que a gente não mexe, às vezes, uma pessoa muito danificada o olho, e eu tenho que focar no olho bom dele. Daí a gente acaba escolhendo por opção um outro. Mas se tiver alguma visão, tem que ir atrás, tem muito recurso. Nós sabemos que tem muita novidade sempre. E tem relação com qualidade de vida, né? Tem relação com possibilidade de tratamento, então tem que... Agora vamos falar um pouquinho da sua história aí do mutirão do diabetes, que começou em 2017. Uma grande ação, já falou um pouco, atendeu... 2.197 pacientes, eu fiz a continha hoje de manhã, quando foram esses 6 anos. Pacientes com diabetes. É muita gente. Olha, o mutirão é uma coisa muito gostosa, sabe? Isso aí foi uma ideia do pessoal de Itabuna, Dr. Rafael, que ele tem um mutirão, ele atendia 1.500 pessoas num dia. Então era um número absurdo, diabéticos, 1.500 diabéticos. Ele envolvia só de voluntário outros 1.000 pessoas. E ele sempre falava, é um amigão meu, eu conheci quando eu fiz a pós-graduação na Escola Paulista, em Mácula. Agora fui fazer uma pós-graduação em 2015. E foi muito interessante. Ele disse, Evandro, você tem que fazer um mutirão em Joinville. E é uma coisa que é uma dor que a gente tem. Assim como você sente aquela dor quando vê um paciente teu que... Eu falei botar fístula, mas eu imagino que é que nem a gente vai ter que, né, amputar um olho, alguma coisa. Que, tipo assim, agora como tem o transplante, graças a Deus, só que não tem mais não tem transplante de olho. Então perdeu. O rim ainda consegue um doador, talvez tenha essa esperança. Tem um tratamento. E nós atendíamos, os médicos de Retiro Sadala, me engano, no hospital lá, tinha muitos casos cegos. Gente, nós temos que esclarecer essa população que fazer a hemoglobina glicada a nível bom, glicemia, a gente pode evitar essa cegueira. E daí a gente organizou você teve a chance de ver 1 ou 2 vezes até, né? Uma sequência que é uma linha de produção, onde a pessoa faz o exame da glicemia, fundo do olho, pé diabético, IMC, índice de massa corporal, pressão arterial. Uma sequência, a pessoa... Fazíamos 4 exames, 3, 4 exames por minuto nós conseguíamos fazer, tamanha equipe. Uau. E o gostoso é que tínhamos lá 300 voluntários trabalhando naquele sábado para fazer. Tudo com essa camiseta azul, que é a mais bonita de todas, que a gente usa, né? Esse aqui tá bom, que ele ficou atemporal, não tem nem um ano. Uma época nós não botamos nem um ano, então... Era muito bacana ver aquele pessoal, tudo é azul. Então, o pessoal da clínica, nós temos 200 funcionários lá, da ProRio, o Francisco sempre comentou, o Francisco é apaixonado por esse mutirão também. É uma coisa muito gostosa de divulgar para a população, né? Para divulgar para a população. É uma coisa muito gratificante esses anos que a gente fez isso ali. E além é um ato, né, próprio de um profissional da saúde, é um ato de solidariedade, né, voluntariado, que é algo fantástico em qualquer país, né? A gente fala quanto mais voluntários, mais desenvolvido, mais educado as pessoas estão ficando, porque faz parte de você estar ajudando a sua comunidade. Dando a sua colaboração, então, exatamente. É fantástico. E dentro desse programa tem algo também importantíssimo para o diabetes, que é a associação da ajuda multidisciplinar, né? É isso que é bacana. Todos os voluntários acabam sendo multiplicadores dessa informação. Então, desde os estudantes de medicina, os enfermeiros. Então, o importante é isso. Ter desde o ortopedista está lá no cantinho dele e sabe, poxa, hoje eu vou amputar outro pé por causa do diabetes. É uma grande quantidade absurda de amputação. E, poxa, o Evandro está lá do outro lado. Outro paciente cego. O doutor Marcos está do outro lado. Outro rim perdido. Então, o pessoal todo trocar essas informações e bolar uma estratégia de grande monta, né? Para poder fazer isso. O ano passado fizemos ali no SESC, foi fantástico. Esse ano nós demos um tempo, porque a gente meio que sobrecarregou o sistema de saúde. Realmente houve uma sobrecarga que a gente acabou puxando. Pessoas que estavam quietinhas, que não sabiam estar perdendo a visão, acabamos jogando tudo isso lá no Sul, sobrecarregamos nossa Secretaria de Saúde, daí esse ano a gente deu um tempo, vamos bolar uma outra estratégia, vamos ver como é que podemos absorver tudo isso, mas é importante, né, essa divulgação, a pessoa saber. Mas esse ano vai ter uma ação também
Dia 14 de novembro, que é o dia do aniversário de um dos descobridores da insulina, né? Que foi uma coisa fantástica para a humanidade, a descoberta da insulina. É um dos descobridores, eles determinaram que é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E novembro sempre foi, desde 91, foi o novembro diabetes, o novembro azul pelo diabetes. Sim. E depois veio da próstata, que foi comentado até no começo, digo que roubaram o nosso do diabetes, mas aí não faz mal, eu digo assim, faça fundo de olho e faça o exame da próstata, não tem problema nenhum. Eu falo que não sou ciumento, ver o azul. Então, dia 14 vai ter lá uma ação, esse ano um pouquinho menor, mas muito bacana, que o pessoal da endocrinologia da Sociedade Joinvilense Medicina está organizando, que é uma divulgação ali no Miller. No Shopping Miller vai ter um grupo de estudantes de medicina e enfermagem que vão fazer alguns daqueles exames que fazíamos no mutirão. Nós ainda estamos bolando algumas estratégias para entregar mais alguma coisa para a população. Provavelmente dar orientações, mais fazer o glicoteste, conversar, tirar dúvida. Vai ter médicos lá também para tirar dúvida. Só não vamos fazer aquela escala gigante. Nós tivemos algumas dificuldades técnicas esse ano, vamos deixar para o ano que vem a gente recomeça. Vamos só testar esse ano, fazer ali no Miller. Mas isso também é super importante, porque ali passam tantas pessoas que vão disseminando a informação. Nós até pensamos em fazer em outro lugar, mas o shopping sempre tem um fluxo de pessoas, né? O outro lugar, a pessoa sai de casa para ir lá só para conversar sobre diabetes, não saem. Mas tá ali no shopping conversando, já vou ver sobre o diabetes. Já para ali, tá ali perto, já recebe a informação necessária, né? Isso aí. Então, fica aí a dica, no dia 14... passem lá no shopping e conversem com o pessoal, com os organizadores do evento, porque realmente você pode estar ali descobrindo algo que vai prevenir, vai cuidar de você, da sua saúde. Doutor Evandro, uma mensagem final, uma mensagem aí para aqueles que vão estar nos vendo. Tenho certeza, muitos pacientes diabéticos, pessoas que têm problemas renais também acompanham esse programa. E a população em geral, deixe seu recado aí, por favor. Obrigado. Assim, acho duas coisas. Fazer glicemias anuais. E se você tem um parente diabético já, fazer o fundo do olho. Porque é dali do fundo do olho que ele vai partir pro médico ortopedista para ver aquela feridinha no pé. Então, se a pessoa tem um fundo de olho normal, a gente pode tranquilizá-lo. Se não tem, você já começa a abrir o leque, tomar cuidado para evitar as outras complicações. Então, diabético, fazer fundo de olho todo ano é fundamental. Cuidar da saúde dos olhos. Dos olhos. Estou falando, eu fui egoísta, falei só dos olhos. É importante. É importante. É o começo, porque talvez ali um dia ele pode precisar parar no Dr. Marcos Vieira, pode parar lá, por causa do alerta que teve do fundo do olho que teve ali. Com certeza, com certeza. Doutor Evandro, muito obrigado pela sua presença, sua aula aqui com a gente. Foi fantástico. Só tenho a agradecer e parabenizar pela sua história, né, na medicina na nossa cidade, nosso estado, né? Por que não no nosso país? Porque vocês são referências nacional aqui, né? No nosso país. E a gente só tem a agradecer tudo que vocês fizeram aí por nós. Muito obrigado. Parabéns. É uma honra. Levem essa mensagem para suas casas, conversem com sua família, façam prevenção, cuidem da sua saúde. Assim a gente vai ter mais qualidade de vida, vamos aproveitar aqueles bons momentos em torno das pessoas que a gente mais gosta. Um abraço a todos e até o próximo programa.